Glória a Deus. Irmão, Gênesis 1:27, isso nos fala a respeito da mulher. Nós temos 10 minutos por aí para a gente conversar sobre a respeito da mulher. Mas quando Deus disse, aqui em Gênesis 1:27, que diz: e criou Deus, pois o homem, em sua imagem. Presta atenção, que coisa maravilhosa você vai sair daqui hoje, para saber aonde é que está o seu lugar. E criou Deus, pois o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus criou, homem e mulher, e os criou. Glória a Deus. Irmãs, hoje nós temos um culto, que nesse culto é uma homenagem a vocês. E a Bíblia fala da mulher valente, a mulher poderosa, a mulher virtuosa. Fala de todo tipo de mulher, desde a mulher virtuosa até a enganosa. E nós vemos aqui pela palavra de Deus, que hoje na bênção de Deus, quando Deus disse, presta bem atenção, quando Deus disse: façamos o homem, pois a sua imagem, Deus colocou no natural do homem a mulher. É o que Deus tem para o homem, é o que Deus tem para a varoa, é o que Deus tem para essa igreja, é o que Deus tem para o jovem, é o que Deus tem para a jovem, é o que Deus tem para aqueles que são casados, é o que Deus tem para aqueles que são solteiros, Deus tem para aqueles que são viúvo ou viúva, porque é a imagem de Deus criando todas as coisas. Irmão, como posso eu saber que eu sou a imagem? Você é a imagem do homem. Deus, ele é a imagem de Cristo. Cristo é a imagem do homem. E o homem é a imagem da mulher. E a mulher é a imagem do varão. Começando pelo extremo da palavra, quando Deus criou, pois, homem, macho e fêmea, e os criou, a Bíblia nos diz, Gênesis 1:28, assim: e Deus o abençoou, e Deus lhe disse: sedes formados, e multiplicai vós, e encheis a terra, e a sujeitais, e dominais. Presta bem atenção, que palavra, né? Isso na fecundação. E dominais sobre a terra, sobre os peixes do mar, e todo réptil que se mexe sobre a terra. A mulher aprende a ser governadora do seu lar, aprende a ser governadora da sua casa. A mulher aprende a ser abençoada por Deus em base da imagem de Deus, porque Deus, ele é a imagem do homem, mas a imagem que reflete a imagem de Deus, isso para com o homem é a mulher, porque Deus colocou a mulher ao lado do varão para nos formar. Gênesis 2:18 assim: e disse, pois, o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, mas que faça uma só auxiliadora ou uma ajudadora. Quando Deus formou esta mulher, Deus formou esta mulher em glória. Gênesis 1:26, e disse também Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a semelhança. E tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos sobre a terra, e sobre todo réptil da terra, todo ser da terra. Ele obedece a voz. A mulher tem poder na voz. Presta atenção. Eu sou homem, mas eu entendo que a minha mulher tem poder na voz. Assim a mulher também entende que o homem tem poder na voz, desde que esteja na correção perfeita de Deus. Porque Deus criou isto? Porque Deus formou isto? Porque Deus não quis se parecer com o outro, a não ser com um ser humano? Porque Deus, ele é em espírito, ele é um Deus, mas ele formado em carne, ele é homem. Deus, ele formado em ser, ele é ser celestial. E nos diz Gênesis 1:26, e disse Deus: fazemos a nossa imagem,
Agora presta atenção, esta imagem que Deus criou não é esta classe de corpo, é o corpo espiritual. E para a mulher alcançar isso aí, irmãos, ela precisa buscar a Deus, ela precisa entender qual é a vontade de Deus na vida dela, ela precisa se lançar aos pés de Cristo, assim como Maria, assim como as demais mulheres que estiveram na época sucesso, assim também como Sara teve por o Senhor Abraão, que era o seu esposo, chamava de Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, minha irmã, nenhuma infidelidade, nenhum incônjuge que vive com relacionamento abalado, ele pode ver a imagem de Deus. Para se ver a imagem de Deus, precisa se ver imperfeição. E imperfeição, esta perfeição, essa é perfeição. A imperfeição destrói, mas a perfeição ela constrói. Por que constrói? Porque está formado no espiritual. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, que faça uma ajudadora. Por que ajudadora? Porque seria no lugar de auxiliar o homem nos seus dias. E nos diz a palavra, irmã, que esta imagem é a imagem do corpo espiritual. Deus, quando criou o homem, Gênesis 2 e 7, e Deus formou o homem do pó da terra, Deus formou o homem do pó da terra, e soprou os seus narinas e fez o homem uma alma ser vivente, porque Deus fez o corpo do trabalho, Deus fez o corpo aonde habitaria as ordens e regras. Mas quando o ser humano caiu, ele passou a ter problema. Por que esses problemas? Porque isto é o que vem, que a sua mente processa durante o tempo que você está meditando, seja em qualquer algo. Mas se estiver sobre o poder de Deus, você está entrando na imagem da perfeição. Aleluia. Isto, Deus daria para alguém fazer o que neste momento? Entender qual é a verdadeira vontade de Deus. Que imagem? A imagem da perfeição. A imagem da perfeição é o Espírito Santo que retorna para mim, que retorna para você, que retorna para este momento que nós estamos buscando a Deus e sabendo qual é a verdadeira imagem de Deus, que isto processa no homem e o homem na imagem da mulher. O homem foi feito à imagem de Deus, mas para a mulher chegar ao ponto de ser a imagem e a glória do varão, ou a semelhança do homem, ela precisa ter autoridade em si mesmo. Quando Deus criou o homem, este homem de Gênesis 1 e 26, não é um homem natural, não é uma mulher natural, irmãos. Não é uma mulher natural, é só para você entender. Não é uma mulher natural, é uma mulher poderosa, é uma mulher vitoriosa, é uma mulher gloriosa, ela é uma mulher que se destaca no meio de sua casa e no meio da igreja. Eu quero dizer para você nesta noite, nós estamos vivendo o tempo e o momento que Deus estará para como mulher trazer a perfeição mais e mais. Há muitos que perderam a perfeição, mas Deus está trazendo também a perfeição da mulher. Deus criou a imagem do homem para se refletir na mulher, e Deus teria que trazer para a igreja a perfeição de Cristo, que isto é formando homem e mulher, imagem espiritual. Corpo espiritual, corpo material. Gênesis 1 e 26 é a imagem espiritual. Gênesis 2 e 7 é a imagem formal. Gênesis 2 e 18 é Deus criando no material. A mulher tem este poder. No Éden ela era gloriosa, ela se revestia de glória. Adão, ele tinha os mesmos portes de Deus, ele brilhava, ele refletia. Nenhum animal no jardim do Éden foi chamado sem motivo de razão, porque era o homem que daria ordem, era o homem que dominava, era a mulher que dominava o Éden, porque Deus criou o homem para lavrar a terra do pó da terra. Gênesis 2, versículo 7, mas Gênesis 2, versículo 1, versículos 26, Deus cria a imagem da perfeição, e nós encontramos que tudo que Adão falou, ele formou tudo em base de palavra. É o seu casamento que é formado em palavra.
o seu filho que é formado em palavra, é as bênçãos de Deus que é formada através da palavra no seu lar, na sua vida. Isto forma a sua vida espiritual em Cristo. 2:18 assim: e havendo, pois, o Senhor Deus formado toda a terra, todo animal do campo, toda árvore do céu, trouxe o homem para ver como lhe chamaria o nome, e o nome desse de todos os seres viventes seja este o nome dele. Adão deu o nome. Eu quero dizer para você, minha irmã, dê nome às coisas a partir de agora na sua casa. Dê tato agora de conhecimento, porque Deus estará se levantando para trabalhar na tua vida. Deus estará movimentando a sua vida. Nos diz a palavra, amada irmã, que aquela mulher que quando aquele homem viajou para um lugar muito distante, ela era a imagem daquele varão. Fala da mulher que tinha as 10 dracmas. Essas 10 dracmas era representada o poder que ela tinha, a autoridade, a submissão que ela colocava. Aquilo aonde ela colocava, ela chegava a encontrar, porque ela estava sobre descendência, ela estava sobre ordem. E nos diz a palavra que ela tinha 10 dracmas. Aquelas 10 dracmas representavam obediência, amor, sabedoria, entendimento, felicidade, paz. Isto formava os dons espirituais. Mas um certo dia, ela andando dentro de casa, uma das dracmas daquela se perdeu no seu cabelo, que isto era o porte dela se estaviar, era o porte de ela segurar o seu véu. E nos diz a palavra que aquilo caiu uma das dracmas, e a dracma que ela tinha perdido era a dracma da comunicação. Ela começou naquele momento a ter problema. Ela tomou a vassoura e começou a varrer a casa. Eu quero dizer que a casa não é o literal, é a casa espiritual. Ela começou a buscar entre si qual era a parte que ela estava precisando naquele momento. Aquelas dracmas representavam o espiritual. E ela começou a varrer. Mas antes dela varrer, irmã, ela teve comunicação com as suas vizinhas. Diz: vinde procurar a dracma comigo, porque ninguém saberia qual era a dracma daquela que tinha perdido. Só ela sabia o que estava perdido. E ela começou a tomar a vassoura e começou a varrer a sua casa. Isso forma o nosso espiritual. Ela começou a varrer, e quando achou essa dracma, saiu de vizinha em vizinha, de porta em porta, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, diz o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer, irmã, nós estamos vivendo o dia da última hora, o dia dos problemas, o dia de situações, os dias que os casamentos estão se acabando, como a nossa irmã acabou de falar. A coisa está indo a pique, e o povo não está percebendo, porque Jesus Cristo está voltando. Todo dia você encontra dificuldade, todo dia os problemas estão na cara. Não é só bastantemente precisamos ser crente, precisamos resolver o problema na hora X. E quando falamos que alguém não ouve, precisamos entrar em oração, precisamos varrer a casa, porque é a hora que o Senhor está voltando agora. Ele precisa daquele que se movimente, daquele que se mexa, porque isto é o nosso corpo espiritual. Deus criou Eva, mas a Eva que ele criou era a Eva da perfeição, era a Eva perfeita. Isso, capítulo número 9, versículo de número 1 do livro de Provérbios, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, e está lá formando isso aí. Também está formando que aquela mulher está na base da situação, que ela tem as suas vizinhas, ela tem as suas amigas, ela tem a hora de convidar os seus convidados. E eu quero dizer que os maiores convidados que Deus tem para a sua vida são os anjos guardando o seu casamento, guardando o seu lar, guardando o seu matrimônio. Estamos vendo o dia da última hora, irmão. Não tem mais tempo para nada. Viu? O único tempo que temos agora é para adorar a Deus, buscar a Deus. A coisa está em cima, o arrebatamento está em cima, não precisa mais nada. Estamos vendo de tudo. Estamos vendo de tudo.
A coisa está em cima. O perigo eminente está em qualquer lugar, está em qualquer hora, porque o Senhor prometeu que nesses últimos dias essa terra seria abalada, essa terra seria representada, os poderes deste mundo, as forças deste mundo estão querendo acabar com muitas das vidas e lares, mas está na hora também de a gente buscar, está na hora da gente glorificar o Senhor, porque Ele é o Deus que nos livra. A Bíblia diz que buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto estiver perto. Não é Ele, não é você que está perto de Deus, é Ele que está perto de você. Então você está distante pela vida espiritual. Deus agora se aproxima de você para que possa lhe trazer a vida outra vez. E a vida é o espiritual. Para você saber bem o que é isso está escrito 15:49, diz assim: assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Veja, celestial, o corpo é celestial. Eu falo sempre isso para minha mulher em casa. Bem, não é assim que se resolvemos as coisas. Eu não falo, porque quando eu falo eu vejo. Esses dias as irmãs estavam fazendo uma visita, chegou lá um espírito, um demônio mais grande, o demônio era grande, entrou de casa dentro. E eu vi aquilo ali, está acontecendo alguma coisa, está acontecendo algo agora, está havendo uma confusão de espírito e o inimigo compareceu, porque o que é isso? Quem forma o seu problema é próprio você. O meu problema é eu mesmo que formo, eu mesmo sou inimigo de mim mesmo, eu mesmo sou inimigo do meu lar, eu mesmo sou inimigo da minha esposa, eu mesmo sou inimigo do meu irmão. Por quê? Porque é eu mesmo, o problema está em mim. Mas quando passamos a ver que o problema tem solução e que esse problema só Deus resolve, Ele coloca em nossas vidas a perfeição. Quem entendeu diz amém. Assim como trouxemos a imagem do celestial, trazemos a imagem do terrenal. Foi isso? O celestial, Gênesis 1:26, Deus criou. Gênesis 2:7, Deus 6. Agora São Paulo está dizendo que a imagem do celestial Deus trará de novo para nós, quando nós entendemos que perdemos alguma coisa no espiritual e devemos buscar Ele. Não é fácil se manter como crente. Estamos vivendo, se você vê isso, está no capítulo 5, também do livro de Efésios, que a mulher tem essa formação de Deus. Seja viúva, seja casada, seja solteiro, seja jovem, seja irmã, seja o que for, mas estamos na hora de buscar ao Senhor, adorar Ele na beleza da sua santidade, porque nós temos o bom cheiro suave de Cristo, que isso é que muda nossas vidas. Deus que abençoe as irmãs, amém? Vamos ficar de pé nesta noite. Se é culto sobre a mulher, você tem que ouvir sobre a mulher, porque Deus tem promessa para você. Eu admiro muito quando eu vejo uma mulher inteligente. Eu mesmo admiro a mulher lá em casa. Às vezes ela dá aquelas borrifadas, mas eu vou ajeitando, sabe? Mas é bênção demais a minha esposa. A minha esposa é uma grande bênção para mim, acredita? Ai, mas eu saio de casa, chego, rapaz, tá ali. Agora, esses dias ela desaprendeu um pouco, né? Porque mulher não deve levar assunto direto ao marido, não. Tem que prestar atenção primeiro. Veja quando ele chega em casa, se ele chega no bom espírito, irmão. Amém? Veja se ele chega no bom espírito. Porque muitas vezes o homem sai de casa, quando ele volta carregado de milhões de demônios atrás dele. Não que os demônios estão nele, é que os problemas vêm na sequência para atrapalhar a vida dele. Assim também é a irmã, vai na cidade, volta, quando volta, chega cercada de milhões de demônios para destruir a vida dela. Assim é jovem também, vai estudar. Quando volta, irmão, meu irmão, é uma carga pesada que entra dentro de casa. Porque os demônios estão procurando lugares áridos para entrar. Os demônios procuram lares que estão vazios para entrar. E a mulher e o homem tem que estar nessa peleja, vigiando em Deus. Nesta noite, eu admirei, irmã Cássia, você ter se levantado para vir dar o seu testemunho. Porque a irmã tem uma fama de evangelista nesta cidade. Também teve fazendo missão. Que Deus abençoe a irmã. Continue falando, irmã, assim. Continue, coisa boa, quando uma mulher se levanta, quando o irmão se levanta, quando uma jovem se levanta para falar as coisas de Deus. Isso é sinal que você está com domínio.
Isto é o sinal que você está recebendo força. É o sinal que você está crendo e que a obra de Deus não pode parar nessa terra, porque quem faz a obra de Deus é nós, irmão. É nós que fizemos acontecer em nossa vida. Amém? Lembre, o celestial é quem comanda o natural. E o celestial é quem domina, o celestial é quem comanda, o celestial é quem abençoa, porque o natural só são complicação. E isso Deus dará a você, meu jovem, minha jovem, minha irmã e meu irmão. Fica na bênção de Deus, permanece em tudo que Deus tem para você, e tudo você verá o que vai acontecer. Nessa noite eu quero orar para quem tem um problema para resolver. Quem tem um problema para resolver, sincero. Amém, irmã. Quem tiver um problema para resolver, eu vou orar nessa noite para Deus dar a você. Eu estou te falando, você vai receber. Só que você vai seguir crendo. Amém? Amém? Eu vou orar nesta noite. Se você tiver um problema de salvação, de casa, doença, enfermidade, nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos orar. Vamos orar.